Você já parou para pensar em como o seu corpo reage no momento exato em que percebe que não está mais sozinho? Em um segundo, a sua coluna se ergue, sua expressão se ajusta e o seu tom de voz ganha uma nova tonalidade. Essa mudança não é uma escolha consciente, mas um reflexo gravado profundamente em nossa biologia social. Na psicologia, chamamos isso de efeito audiência, onde a simples presença de um outro altera quem somos. Mas o que é realmente perturbador é que você não precisa de ninguém fisicamente presente para que isso aconteça. Basta a mera possibilidade de estar sendo visto para que o seu cérebro comece a performar. Seu sistema nervoso não distingue um par de olhos reais de um par de olhos imaginários vigiando seus passos. Se você muda tanto quando o mundo te observa, quem é você quando as luzes se apagam? Muitas vezes passamos a vida inteira polindo uma estátua de nós mesmos para que os outros a admirem. E nesse processo, acabamos esquecendo como é o toque da nossa própria pele sem o filtro da aprovação. Você concorda com opiniões que não são suas apenas para manter a harmonia do ambiente. Você ri de piadas sem graça porque o silêncio da sua discordância parece pesado demais para carregar. Aos poucos, a censura interna se torna tão eficiente que você para de pensar o que é proibido. A edição de si mesmo vira um instinto, uma segunda natureza que opera no automático. O custo desse mecanismo é o desaparecimento lento daquela voz que só fala quando estamos sós. Precisamos entender que o olhar do outro é uma ferramenta de sobrevivência, mas também uma gaiola. O experimento de Othorne provou que as pessoas trabalham mais quando sabem que estão sendo observadas. Elas não mudaram por causa do salário ou do ambiente, mas pela simples pressão do olhar do pesquisador. Quantas das metas que você persegue hoje são desejos reais ou apenas performances para sua audiência? Muitas vezes, perdemos o fôlego correndo maratonas que só fazem sentido enquanto alguém aplaude. Quando o público vai embora, o cansaço que sentimos é o peso de uma vida que não nos pertence. Você já percebeu que é mais produtivo em um café cheio de estranhos do que na quietude do seu quarto? Isso é o seu sistema nervoso implorando por um olhar externo para se sentir validado e real. É a busca incessante por uma confirmação de que existimos através do reconhecimento do outro. Com o tempo, o que você sente e o que esperam de você tornam-se uma massa confusa e indistinguível. A máscara social que construímos para sobreviver acaba colando na nossa própria pele. Ter uma persona é necessário para viver em sociedade, para sermos amados e aceitos. O perigo real surge quando esquecemos que estamos usando uma fantasia e passamos a acreditar nela. Daí nasce aquela sensação de vazio, de não saber quem realmente habita o seu corpo. Você é um no trabalho, outro com a família e um terceiro com os seus amigos mais próximos. Qual dessas versões é a verdadeira? Ou será que nenhuma delas carrega a totalidade da sua alma? A resposta que mais tememos é que somos seres contextuais, mudando de forma como a água. Adaptar-se é uma habilidade humana, mas se perder na adaptação é uma tragédia silenciosa. A versão mais honesta de você é aquela que aparece quando não há mais plateia para aplaudir ou julgar. É aquela parte inconveniente, cheia de excessos e verdades cruas que o mundo lá fora não quer ver. Autoconhecimento não é ler teorias, mas sim observar quem você se torna no silêncio absoluto. Quando você para de ensaiar para o público imaginário, o seu verdadeiro eu finalmente respira. O sofrimento humano muitas vezes é apenas a distância entre quem você é e quem você finge ser. Quanto menor essa distância, mais leve a vida se torna e mais você se reconhece ao se olhar no espelho. Não se trata de virar outra pessoa, mas de ter a coragem de ser quem você já é no escuro. Imagine-se agora dentro de uma vasta fábrica de meados da década de 1920. Foi aqui, nas instalações da Western Electric, que cientistas descobriram algo que mudaria a psicologia para sempre. Eles queriam saber se aumentar a iluminação faria os operários trabalharem mais rápido. Quando a luz aumentava, a produtividade subia vertiginosamente. Mas o mistério começou quando eles diminuíram a luz para níveis de penumbra e a produção continuou a subir. A variável real não era a luz, mas o fato de que os trabalhadores sabiam que estavam sendo observados. Esse é o efeito Othorne, o fenômeno de melhorar o desempenho apenas pela consciência de uma audiência.
Nós somos, por natureza, criaturas que performam para o olhar do outro. No momento em que percebemos um observador, uma máscara invisível é ajustada em nosso rosto. Nossas costas se erguem e nossa voz ganha uma modulação que não nos pertence de verdade. A fábrica moderna não tem paredes de tijolos, ela reside dentro das nossas redes sociais. Cada curtida é um fiscal da Western Electric conferindo se estamos produzindo a felicidade esperada. Começamos a moldar nossos desejos para que eles caibam no que o público quer consumir. Se a audiência aplauda nossa tristeza, nos tornamos profissionais em sofrer esteticamente. Se ela exige sucesso, escondemos nossas falhas sob camadas de filtros e narrativas de superação. O perigo reside quando a máscara para de ser um acessório e começa a fundir-se com a carne. Esquecemos o rosto original que tínhamos antes de entrar no palco. Porque sentimos essa necessidade visceral de sermos validados por estranhos. Evolutivamente, ser visto pelo grupo era uma garantia de sobrevivência na tribo. Ser ignorado ou excluído equivalia a uma sentença de morte física. Hoje, o ostracismo é digital, mas a dor cerebral é exatamente a mesma. Assim, construímos personagens cada vez mais complexos para garantir que o olhar da audiência nunca se desvie. É uma exaustão silenciosa que carregamos nos ombros ao fim de cada dia. Pergunte-se qual parte do seu dia foi vivida apenas para você? Quantas decisões você tomou hoje pensando no que eles iriam achar? A máscara social é eficiente, mas ela é um parasita da energia vital. Na fábrica de Hawthorne, o aumento da produção era artificial e insustentável a longo prazo. O ser humano não consegue manter a performance sem que algo quebre por dentro. Começamos a sentir um vazio estranho, mesmo quando estamos rodeados de aprovação. É o preço de trocar a essência pela eficiência. A máscara nos protege do julgamento, mas também nos isola do contato real. Ninguém ama você, eles amam a projeção que você criou para eles. Essa percepção gera uma paranoia constante de ser descoberto como uma fraude. O impostor não é você, mas a imagem que você sente que precisa manter. Caminhamos por uma corda bamba entre a necessidade de pertencer e a agonia de se perder. Na fábrica de Hawthorne, o experimento terminou e os operários voltaram à sua rotina habitual. Mas e nós, que vivemos em um palco que nunca fecha as cortinas? A pressão de ser visto tornou-se uma vigilância perpétua que nós mesmos alimentamos. Começamos a perder a habilidade de estarmos sozinhos sem uma câmera ou um pensamento no público. A máscara social agora parece ter raízes que chegam ao coração. Se pararmos de atuar agora, restará algo real por baixo de todo esse verniz? O silêncio está chegando, e com ele, a pergunta que você tem evitado durante toda a sua vida. Você terá coragem de olhar no espelho quando a luz da audiência finalmente se apagar? O silêncio que se segue após o apagar das luzes pode ser o som mais ensurdecedor que já ouvimos. Quando a última pessoa deixa a sala, a armadura que carregamos começa a pesar nos nossos ombros. Retiramos a máscara de porcelana com cuidado, sentindo o frio do ar tocar a pele real pela primeira vez no dia. Olhamos para o objeto em nossas mãos e mal reconhecemos o sorriso fixo que ele exibe. Quem é este ser que habita o corpo quando não há ninguém para impressionar ou agradar? A distância entre a nossa persona e a nossa essência muitas vezes se torna um abismo intransponível. Passamos anos decorando falas e coreografando gestos para uma audiência que mal nos enxerga. Buscamos a validação externa como se ela fosse o oxigênio necessário para nossa existência social. Mas o aplauso é efêmero e nos deixa vazios assim que o som desaparece no ar. A verdadeira jornada começa quando decidimos que o palco não é mais nossa morada permanente. O retorno ao silêncio exige a coragem de enfrentar o próprio reflexo sem adornos ou filtros. É no isolamento que as vozes alheias finalmente perdem o poder sobre nossas escolhas. Descobrimos que a autenticidade não é um destino, mas uma prática constante de desaprendizado. Há uma leveza indescritível em não precisar performar a perfeição para olhos julgadores. A essência humana floresce melhor nas sombras suaves da privacidade e da discrição. Devemos aprender a ouvir os sussurros do nosso coração que o barulho da audiência costuma abafar.
Aos poucos, a necessidade de aprovação é substituída por uma aceitação interna sólida. Você já sentiu a liberdade de dançar em um quarto escuro, onde ninguém pode ver seus erros? Esse momento de entrega total é onde reside a sua verdade mais pura e selvagem. O efeito audiência nos ensinou a sermos melhores atores, mas nos privou da nossa própria espontaneidade. Agora, o desafio é recuperar a criança que brincava sem se importar com a opinião do mundo. Agradecemos as máscaras por nos protegerem, mas reconhecemos que elas não podem mais nos definir. Deixamos para trás a ansiedade de ser observado e abraçamos a paz de sermos apenas nós mesmos. A autenticidade é o maior ato de rebeldia em uma sociedade de espetáculos constantes. Quando você se permite ser imperfeito, você convida o mundo a ser real com você também. O palco vazio não é um lugar de solidão, mas de encontro com a própria alma. As cortinas se fecharam definitivamente para as expectativas alheias que nos aprisionavam. Não há mais roteiros a seguir, nem aplausos a perseguir com desespero. O que resta é apenas a batida rítmica de um coração que aprendeu a viver por si só. Cada respiração agora é um compromisso renovado com a sua verdade mais profunda. A jornada foi longa e cheia de disfarces, mas finalmente chegamos em casa. O mundo lá fora continua sua dança frenética de aparências e julgamentos constantes. Mas aqui dentro, no santuário do silêncio, você é o único mestre de sua própria narrativa. Perdoe-se por todas as vezes que você se perdeu para tentar se encaixar. A força que você buscava nos outros sempre esteve escondida sob a sua vulnerabilidade. O efeito audiência perde seu efeito quando o espectador mais importante é você mesmo. Agora você pode caminhar sem o peso do olhar alheio ditando cada passo seu. A vida real acontece nos intervalos, onde não há câmeras, filtros ou necessidade de aplausos. Encontre a beleza na sua própria sombra e a paz na sua solidão escolhida. Finalmente, você é livre para ser quem você realmente é, mesmo quando ninguém está olhando.